A organização social e política dos povos indígenas era muito diversa e refletia as necessidades e características de cada grupo, diferente dos modelos europeus que tinham uma estrutura de poder centralizada e mais hierárquica. Muitos povos indígenas organizavam sua sociedade de maneira muito mais flexível, com sistemas de liderança baseado em respeito, experiência e sabedoria. Então, vamos explorar como esses diferentes povos estruturavam suas comunidades, quem tinha poder, quem exercia o poder e como essas lideranças se manifestavam. Em alguns grupos indígenas, como os Tupi-Guarani, a liderança era exercida pelo cacique, que atuava como chefe da tribo. Mas ele não era rei ou um governante absoluto, tá? Entenda bem, o poder dele era mais simbólico e dependia da capacidade dele de mediar os conflitos e proteger o seu povo. O cacique era geralmente escolhido pela habilidade de liderar e sua coragem nas batalhas, coragem dele. Então ele era escolhido pela coragem que ele tinha em liderar as batalhas e também pelo conhecimento dele, a sabedoria. E ele não tomava decisões sozinho. Ele geralmente consultava os anciãos e outros membros importantes da tribo. Agora vamos falar do papel do pajé. Além do cacique, outra figura importante na organização, tanto política quanto espiritual de muitas tribos indígenas, era o pajé. O pajé, ou como também é chamado, xamã, ele era o líder espiritual e curandeiro da comunidade, responsável por manter ali a conexão entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. Ele também tinha um papel importante na tomada de decisões, principalmente aquelas relacionadas à saúde, à agricultura e aos rituais religiosos. Enquanto o cacique ele tinha essa posição de liderança, né, ele liderava em tempos de guerra, no cotidiano, no dia a dia da aldeia, o pajé guiava mais as manifestações espirituais, né, tendo grande influência nas decisões mais complexas da tribo. Em outros grupos, como os povos Macro-G, a organização política, nós acabamos de falar dos Tupi-Guarani, agora do Macro-G, a organização política era mais horizontal, com lideranças distribuídas entre os clãs. Então, nesses grupos, a autoridade ela é mais diluída, mais distribuída. E o poder era muitas das vezes até compartilhado tanto entre os anciãos e os líderes de diferentes famílias. Então, isso criava um sistema de governança mais coletivo, onde as decisões eram tomadas de forma mais consensual, ou seja, tinha um consenso de todos. A organização política dos Macro-G refletia a sua vida nômade, que eles tinham, e a sua necessidade de mobilidade, como nós vimos um pouco no começo da aula. Eles eram os povos que tinham uma movimentação, né, que tinham características mais migratórias em busca da sua alimentação e dos seus recursos para sobreviver. Então, no Macro-G, o único líder centralizado não poderia ser suficiente, não conseguiria ser eficiente em todas as situações. Por isso que tinha essa característica política de uma organização mais horizontal, mais distribuída. Então, uma característica comum em muita sociedade indígena era o foco em decisões coletivas e consensuais. Isso era muito comum em vários grupos. As grandes decisões, como mudanças de lugares de assentamento, aliança contra tribos, estratégias de defesa, eram muitas das vezes em assembleias e organizações, sim, onde todos os membros da comunidade podiam expressar ali sua opinião. E nessas reuniões, o cacique e os anciãos tinham o papel de moderadores. E o objetivo era chegar a um consenso que acabasse beneficiando ali a toda a tribo. E aí a gente já viu uma característica já muito diferente com os modelos europeus de poder centralizado, né? Onde ali tinha um rei, que era o líder supremo, e ele tomava as decisões em nome de todos, e era isso. Né? Então a gente já viu aí uma grande diferença. É importante destacar que enquanto nas sociedades europeias o poder estava concentrado nas mãos de reis, de nobres e de governantes, nas sociedades indígenas o poder era fluido e muitas das vezes dependente do respeito e da confiança da comunidade. Então o conceito de autoridade era muito menos aceito, entendido, concebido, né? E o que era muito mais baseado na liderança pelo exemplo e consenso de todos. E isso criava, claro, sociedades mais cooperativas, mais unidas, onde o bem-estar coletivo estava no centro das decisões políticas e sociais e era sempre o mais importante. O fato curioso sobre esse tópico é que em muitas tribos o papel do cacique não era hereditário, você sabe disso? Pois é, ao contrário do sistema de monarquias na Europa, o líder indígena precisava conquistar sua posição por meio das suas habilidades e de méritos.
o que deixava a liderança algo muito mais dinâmico e dependente da confiança da comunidade. Então, essa organização social e política diversa permitiu que os povos indígenas sobrevivessem e acabassem prosperando em diversos ambientes e muitos deles até desafiadores, dando a eles as condições até de migrar para outras regiões, buscando sempre por melhores recursos. Essa organização social e política também reflete, inclusive, uma filosofia de vida em que a coletividade, o respeito à natureza e a sabedoria dos mais velhos eram fundamentais, muito importantes, para a sobrevivência e o bem-estar das comunidades. Bom, fechamos mais um tópico da nossa aula, Organização Social e Política dos Povos Indígenas, falando de como eram organizadas as comunidades, as hierarquias e as chefias. Está bem claro para você. Agora vamos para o tópico falando sobre religião e cosmologia indígena, o papel dos mitos e das crenças no cotidiano.